Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta. E hoje, como prometido a vocês, vou continuar o tema do programa anterior, dentro da série Conhecendo o Seu Cérebro, falando sobre hábito, uma coisa muito comum entre nós. E eu queria saber de você, já desde o início, o que você entende sobre hábito. Vai pensando aí, o que você entende sobre hábito? Né? É um comportamento, né, comum do dia a dia, mas que às vezes a gente não sabe bem como ele se apresenta, né? O hábito, ele é tudo que você faz sem deliberação alguma, de forma automática. E aí você pode perguntar, bom, então eu não sei o que eu estou fazendo? Não é bem assim, né? Eu falava no programa anterior sobre o nosso processo de decisão e o processo de escolha. E o que acontece que influencia, né, de forma negativa esse processo. E então nós passamos a conhecer o porquê às vezes decidimos fazer algo e na hora da execução escolhemos outra coisa. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, dá uma olhadinha no programa anterior, da semana passada. Então, essa nossa forma de agir, ela está influenciada diretamente pelos nossos hábitos. Essa questão da decisão, da escolha, eu decido fazer algo e depois eu escolho fazer outra coisa diferente e acabo me atrapalhando, está ligado diretamente a esse seu fazer sem deliberação alguma, ou seja, de forma automática. E aí vamos aos meus queridinhos exemplos, né? Quem já me acompanha sabe que eu gosto de dar exemplos do dia a dia, do nosso cotidiano. Então, você se planejou, por exemplo, para começar a academia na próxima segunda-feira, a famosa segunda-feira. Se programou, né? Ou seja, a decisão está tomada, mas aí chega segunda-feira, você coloca o despertador para tocar às 2 horas mais ou menos antes do seu horário normal, porque afinal é o dia derradeiro. A mudança vai chegar porque você decidiu ir para a academia nessa segunda-feira, na próxima segunda-feira, não é mesmo? Bom, você vai dormir sempre meia-noite, 00:30, vendo filme, vendo alguma série. E aí você dormiu, acordou com o despertador, mas não como antes. Acordou cansado, levantou, se arrastando, resolveu voltar para a cama e dormir. E deixar, afinal de contas, essa academia para terça-feira. Você não se viu preparado para isso. Poxa vida, e assim se sucedeu a semana toda, né? Você deixou para terça, e na terça você também não conseguiu, e você deixou para quarta, e aí vem um pensamento também automático de, bom, se eu não fiz segunda, não fiz terça, não fiz quarta, vou fazer só 2 dias, né, quinta e sexta. Deixa para a próxima semana. E aí, por que isso se dá dessa forma? Lembra que eu falei que hábito é o que você faz automaticamente, sem deliberação? Então, o seu corpo está acostumado a repetir as ações antigas. 1. Dormir tarde. 2. Acordar depois que você botou o relógio para despertar naquele dia. Você acorda 2 horas depois que você botou o relógio para despertar naquele dia. Então, você não tem o costume, você não tem o hábito de acordar 2 horas antes. 3. O seu físico está habituado a descansar e dormir mais. Você precisa dessas 2 horas mais, porque, afinal de contas, você acordava 2 horas depois desse horário que você botou para despertar, né? E aí,
são os seus hábitos, né? Para produzir qualquer mudança de comportamento, nós precisamos mudar desde os pequenos aos grandes hábitos que temos. E não será de uma hora para outra, nem tampouco em 21 dias, sabe? Aquelas promessas que tem por aí, como essas promessas que nós vemos por aí, de vários tipos de redes sociais, tentando animar as pessoas de que em 21 dias ela vai emagrecer, ela vai para a academia e ela vai mudar todos os seus comportamentos. Pois é, isso não vai acontecer assim. O teu corpo entendeu esses anos todos, que às vezes você demorou muito a resolver cuidar, né, da sua saúde, que dormir mais tarde, acordar na hora de antes e não se cansar fisicamente são os seus hábitos. São os seus hábitos, o seu costume. Automaticamente você já vai fazer isso. Tanto que se você tem pessoas que começam a botar o relógio para despertar e às vezes acorda até um pouquinho antes do relógio, porque você já está acostumado a acordar mais ou menos nesse horário. Você pode ver, você acorda segunda nesse horário, terça nesse horário, quarta nesse horário, quinta-feira nesse horário, sexta-feira nesse horário. Se você não botar o relógio para despertar no sábado, é bem capaz que você dê aquela acordada no horário que você de acordar durante a semana, não é mesmo? Então, o cérebro ele vai processando isso na forma de repetição. Então, quanto mais você repetir o hábito de dormir mais tarde, mais o cérebro vai entender que isso é bom para você. Então, vou repetir. O cérebro ele processa isso numa forma de repetição. Então, se você repetir várias vezes durante um bom tempo o hábito de dormir mais tarde, mais o cérebro vai entender que isso é bom para você. Por esse mesmo motivo que os vícios vão se formando. Então, o cérebro entende que algo é bom para você quando você começa a repetir aquele hábito. Então, o cérebro sabe que é bom para você escovar o dente depois que você acorda. Por exemplo, você que tem o hábito de levantar da cama, ir direto para o banheiro e escovar seu dente, o seu cérebro sente que isso é bom para você? Por isso ele faz você ir fazer esse movimento todos os dias? Não. É porque você, sem saber, educou ele a isso. Ou seja, você, pela repetição do hábito que alguém te ensinou a fazer todo dia, quando você acorda, você precisa escovar o dente, e automaticamente você levanta e vai escovar o dente. Se, a partir de um determinado dia, você resolver fazer esse hábito diferente, ou seja, a partir de amanhã eu não vou escovar o dente logo quando eu levanto da cama. Eu vou levantar da cama, vou ao banheiro, fazer o que eu tenho que fazer, vou tomar meu café e só vou escovar o dente depois que eu tomar o café. Bom, você vai estar instituindo um outro hábito. Então, o seu cérebro entendeu que escovar o dente é bom para você. Por quê? Porque você repetia esse hábito. Mas agora você quer outro hábito. Então, como que a gente faz para entender que não é mais aquele? Eu preciso instituir um novo hábito. Então, eu tenho que começar a repetir o hábito de escovar o dente depois do café para que o outro hábito seja tirado de cena. Porque aquele que vai se repetir, que é o escovar o dente depois do café, e não mais antes do café, aquele que será o certo, aquele que precisará ser repetido para que o cérebro entenda que é bom para mim. Entende? Então é pela repetição do hábito. Então, por esse mesmo motivo que os vícios vão se formando. Por que a gente fala, poxa, é tão ruim, né? A pessoa lê que é ruim fumar, a pessoa não entende, será que é ruim, faz mal à saúde? Né? O quanto isso faz mal à saúde? E ela continua ali insistindo, por quê? Porque ela adquiriu o hábito automático, tanto que tem pessoas
que por muitos anos fumaram e deixaram às vezes de fumar, conseguiram mudar esse hábito, até com ajuda mesmo, né? Ajuda de medicação, ajuda profissional, mas que conseguiram parar de fumar, essas pessoas precisaram deixar de repetir o hábito de sair para comprar o cigarro, de deixar o cigarro no lugar que sempre deixava, de deixar o cigarro próximo. Tem pessoas que fazem a posição dos dedos segurando o cigarro e vêm com a mão na boca como se estivesse fumando. Por quê? Porque o corpo acostumou a fazer esse hábito, ter esse comportamento. Então, você já experimentou também, ou de alguém que possa ter te contado, né? Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Eu tinha o costume sempre de fazer um determinado caminho para levar minhas filhas no colégio onde elas estudavam. Quando elas mudaram de colégio, ou quando concluíram o curso, né, e eu precisei fazer outro caminho, ou passar por ali para fazer outra coisa, eu acabava fazendo o caminho como se fosse pro colégio. Mas eu não precisava mais aquilo, mas o meu cérebro entendia que aquilo ali precisava ser repetido todos os dias naquele horário. Então eu precisei por algum tempo fazer outro caminho e repetir, fazer outro caminho, para que eu não caísse nessa armadilha do cérebro aí de me levar para o mesmo lugar que eu fazia automaticamente. Então, mudança de hábito, né? Se você precisa, por exemplo, mudar algum hábito na sua vida, né, não é fácil. Eu preciso instituir um outro hábito, repetir, perseverar, para que aí sim o meu corpo entenda que eu estou adquirindo um outro hábito e abrindo mão de um hábito anterior que já era meu. Então, por exemplo, se você tem um adolescente em casa que não sai do computador jogando, né, tá viciado naquilo ali e é difícil tirar, é porque esse hábito está enraizado nele, né? E é porque quanto mais ele está ali, mais repetindo, o corpo dele vai sempre pedir para que ele fique repetindo ali. Quanto mais ele repetir, mais o corpo dele vai pedir aquilo ali. Então, o hábito novo que você deseja inserir precisa ganhar o patamar de repetição do hábito antigo. Precisa ter a mesma frequência, a mesma quantidade de vezes. Para quê? Para que você institua esse hábito novo, né? Mas para isso você vai precisar trabalhar o seu autocontrole, que é a capacidade de frear as emoções, sentimentos e desejos que governam o seu comportamento. Vou repetir para você. Para fazer alguma repetição, né, para você mudar esse hábito e começar a fazer uma repetição desse hábito e tornar perseverante isso, né, você vai precisar trabalhar o seu autocontrole, né? O que é esse autocontrole? É a tua capacidade de frear emoções, sentimentos, desejos que governem hoje o seu comportamento. É bem difícil, mas não é impossível, exige um trabalho. Mas é importante para a nossa saúde mental, né? E consequentemente para a gente ter a nossa qualidade de vida, né? Por isso esse trabalho desse autocontrole, né? Quando eu dei aquele exemplo lá do corpo querer ficar mais descansado ou ficar mais na cama e a pessoa desistir da segunda-feira, por quê? Porque justamente, né, o nosso corpo ele vai pedir descanso, né, porque ele tinha descanso antes. Então a gente tem um desejo ali, né, um sentimento, uma coisa de eu tô cansado, né? Então se eu ceder a esse desejo do meu corpo ali de descansar, é uma prova de que eu não estou tendo o meu autocontrole, né? De dizer, não, eu estou cansado, mas eu vou cansado mesmo. Por quê? Porque eu preciso instituir um hábito novo, né? Então, o autocontrole ele possui 2 elementos importantes para que nós possamos entender como podemos alcançá-lo. 1. Ele substitui o calor das emoções pela frieza das cognições
do planejamento consciente. Eu vou explicar isso mais para frente. Então, ele substitui o calor das emoções do eu tô cansado, eu preciso dormir mais, o meu físico não vai aguentar ir para academia, como é que cansado desse jeito ainda vou para academia fazer exercício, né? Então, é substituir essa emoção, essa coisa do querer, né, pela frieza da cognição, ou seja, do pensamento, pela frieza do pensamento e do planejamento, tá? Então, para que a gente crie outros hábitos, eu preciso me planejar. Não pode ser assim, segunda-feira eu vou começar a academia. Não, tem que ter um planejamento para tudo isso. Eu preciso me organizar para isso. Se eu sei que eu tenho outros comportamentos mais enraizados que vão brigar contra esse novo, né? Eu preciso me planejar, ou seja, precisa ser uma coisa mais racional, precisa sair do âmbito das emoções, porque senão eu vou me pegar me sabotando, eu vou me pegar deixando me levar pelas emoções, tá? O segundo elemento é o que chamamos de gratificação adiada. É um nome bonitinho para a gente chamar também de recompensa postergada, ou seja, uma recompensa a longo prazo. Nós vivemos hoje numa cultura de felicidade rápida, satisfação rápida. Então, eu quero fazer alguma coisa aqui para ter logo um resultado daqui a 2 segundos. Né? Então, eu quero ir para academia porque eu quero ir para academia de qualquer jeito e daqui a uma semana eu quero emagrecer, já tá magra, né? Eu quero resultados rápidos, né? Esse segundo elemento do autocontrole, para que toda essa mudança de hábito dê certo, ela exige que a gente consiga trabalhar essa questão da recompensa a longo prazo. O que é isso? A capacidade de dizer não para uma recompensa imediata, para poder dizer sim para uma recompensa que só vai acontecer daqui a 3 meses, 4 meses, onde eu vou começar a ver que conseguir ir para a academia, usando aquele exemplo, né? Lá do início, que daqui a 3, 4 meses eu vou começar a perceber que meu corpo já começou a mudar um pouco, que eu já não preciso mais de tanta força para poder ir para a academia, que eu já estou começando a conseguir repetir esse hábito, o hábito de acordar cedo, de deixar minha roupa arrumada, de me programar, né, para que eu consiga realmente fazer aquilo que eu me determinei, ou seja, aquilo que eu decidi. Porque nesse exemplo da academia, a decisão foi tomada de ir para a academia, mas a escolha foi de continuar dormindo. Aí a gente pode pensar, poxa, mas por que eu decidi uma coisa e fiz outra? Por quê? Porque entre uma coisa e outra existe esse trabalho, né, do autocontrole. A gente precisa trabalhar esse autocontrole para que a gente possa adquirir novos hábitos, tá? No próximo programa, né, nós vamos aí sim falar com detalhe de como adquirir esse autocontrole. Por quê? Porque ele é importante nesse nosso aprendizado. Porque se eu quero mudar o hábito, por exemplo, de adquirir o hábito de ir para a academia, de parar de fumar, porque eu preciso para a minha saúde, né? De emagrecer, né? De adquirir um novo estilo de vida alimentar, enfim, qualquer hábito, de parar algum vício, né? O vício às vezes de doce, o vício de refrigerante, né? Ou seja, vícios, eles são repetições, né, de comportamentos que você vai adquirindo o hábito ali e você não consegue sair daquilo. Mas se nós planejarmos, se nós educarmos o nosso autocontrole, se nós começarmos a ter o nosso autocontrole, ou seja,
trabalhar essa questão de substituir o calor das emoções pelo nosso planejamento consciente, ou seja, pela nossa razão, né? Se conseguirmos trabalhar o dizer não para as recompensas imediatas e dar um sim para aguardar as recompensas mais lá na frente, a gente consegue fazer as nossas mudanças de hábitos. Mas a gente só vai falar isso no próximo programa, na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. E esteja aqui conosco na Web Rádio Amparo, né? Ligado, para que a gente possa continuar esse mesmo assunto, já falando sobre outro conceito, né? Dentro do conhecimento do nosso cérebro, que é o autocontrole, né? Como a gente conseguir esse autocontrole, quais as estratégias para a gente conseguir esse autocontrole. E aí você é só acompanhar no programa Psicologia e Vida. Até a próxima terça-feira, 9 horas da manhã. Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.